fala um pouco de Jesus, tá certo? O nome dela é Ama, para quem escutou. O artista, né, a pessoa que compôs ela, se chama Rony, é uma música espírita. No festival do sorriso humano, entre mentiras e enganos, homens correndo em vão, Saulo, solidão, fidelidade e paixão pela vida, e o coração em feridas, no céu da alma canção. Saulo, Saulo, por que me persegues? Saulo, Saulo, o sol eterno nasceu na madrugada do coração, as mãos fiéis e a íntima luz de um homem que deu-se a Jesus. Quem já viu Jesus jamais esquece, mas quem conhece Jesus floresce. Quem já viu Jesus jamais esquece, mas quem conhece Jesus floresce. No festival do sorriso humano, entre mentiras e enganos, homens correndo em vão, Saulo, solidão, fidelidade e paixão pela vida, e o coração em feridas, no céu da alma canção. Saulo, Saulo, por que me persegues? Saulo, Saulo, o sol eterno nasceu na madrugada do coração, as mãos fiéis e a íntima luz de um homem que deu-se a Jesus. Quem já viu Jesus jamais esquece, mas quem conhece Jesus floresce. Quem já viu Jesus jamais esquece, mas quem conhece Jesus floresce. Uma voz linda, né, gente? Obrigada, Dani. Boa noite, meus amigos, meus líderes escolhidos, como diz Luiz Sérgio. Que bom estar aqui com vocês na noite de hoje. Sintam-se carinhosamente abraçados na noite de hoje. Que bom estar aqui na 50ª semana da Espírita de Garanhuns, onde nossa cidade é agraciada com essa semana. É motivo de união das casas espíritas, está em todas as casas, exaltando o nome do nosso Mestre Jesus na visão espírita. E como é bom estar com vocês aqui. Que bom. Nós estamos aqui unidos e reunidos
em nome do nosso Senhor Jesus. Agradecendo também, eu estava lá da Luísa, que nessa semana espírita nós tínhamos aqui uma trabalhadora maravilhosa, que é a dona Edna Araújo, que ela fazia parte da nossa casa, que ela receba todo carinho, todo amor na nossa casa na noite de hoje. Quero agradecer a todos os presidentes das casas espíritas que aqui estão, que recebam nosso carinho, todos vocês, encarnados e desencarnados, sejam bem-vindos à nossa casa. E eu queria agora, na noite de hoje, chamar a Dani para fazer a nossa prece inicial, voltando o nosso pensamento ao nosso Mestre Jesus, a espiritualidade maior que aqui se encontra, onde sejam todos sacudidos e amparados, em nome de Jesus. Meu irmão, tuas preces mais singelas são ouvidas no espaço ilimitado, mas sei que às vezes choras consternado ao silêncio da força que interpelas. Volve ao teu tempo interno abandonado, a mais alta de todas as capelas, e as respostas mais lúcidas e belas hão de trazer-te alegre e deslumbrado. Ouve o teu coração em cada prece, Deus responde em ti mesmo e te esclarece com a força eterna da consolação. Compreenderás a dor que te domina sob a linguagem pura e peregrina da voz de Deus em luz de redenção. Da voz de Deus em luz de redenção, da voz de Deus em luz de redenção. Eu acho que vocês devem estar estranhando que o nosso Cláudio está aqui como palestrante. É porque o palestrante Júlio Pegueiro aconteceu uma entrevista e ele foi convocado para trabalhar em João Pessoa. Aí Cláudio hoje está substituindo. Como tema está aí na frente a moral e a ética à luz do espiritismo. Pedindo a espiritualidade maior e dê todo auxílio, toda a forma ao nosso palestrante. Certo? Tá aí, tá? Gente, boa noite. Como ele explicou, o nosso irmão Júlio César, que aqui veio, ele era o palestrante, já estava tudo certo. Vocês estão me ouvindo bem aí atrás? Eu estou meio vindo cá. E quarta-feira ele ligou desesperado, já pedindo para prevenir alguém, porque ele seria convocado e de fato ele foi e mandou até o ato oficial convocando para ir para João Pessoa. Que ele é perito criminal, e aí eles vão fazer uma reunião de trabalho e efetivamente ia ficar complicado ele vir de João Pessoa para Arco Verde e Arco Verde para Garanhuns, ele não quer chegar até aí. Então assim, vocês que estão acompanhando a Semana Espírita já sabem que a gente tem que passar por certas provações e expiações, né? Então vão ter que me ouvir, não tem jeito. E antes de mais nada eu queria pedir a vocês paciência, porque eu estou
Quem me viu esses dias já sabe como eu estou. A palestra de Camila eu saía mais do nosso lado que ficava dentro. Eu estou realmente com um problema de garganta, pode ser que de vez em quando tenha uma falhada na voz. Tá? E o que nós vamos trazer dentro da Semana Espírita, que todo ano nos surpreende com sua temática, será apenas um respingo do que nós podemos preparar nesse terreno ante a ausência do nosso irmão. Graças ao bom Deus, nós já tínhamos a palestra praticamente pronta, o assunto praticamente pronto, porque há 6 ou 7 anos nós fizemos este tema no Allan Kardec. Nosso saudoso Aurélio Muniz ainda estava entre nós fisicamente. E a moral e a ética à luz do Espiritismo, eu estava comentando ali baixinho com Érica. Vejam, eu não sei se, eu não estou vendo aqui Fábio do Paulo de Tarso, não sei se ele chegou. Mas observem que, se eu estiver enganado, Luiz, me corrige aí. Quase todas as palestras tocou no nome de Paulo de Tarso. Aí vem a música inicial, Paulo de Tarso. E nós vamos citar também Paulo de Tarso. Queremos começar com eu vou ficar aqui embaixo, tá? Com duas reflexões. A primeira desta figura, que é muito conhecida em nosso país, quiçá no mundo. Rui Barbosa, quando ele diz ali, ó, de tanto ver triunfar as nulidades, de tanto ver prosperar a desonra, de tanto ver crescer a injustiça, de tanto ver agigantarem-se os poderes nas mãos dos maus, o homem chega a desanimar-se da virtude, a rir-se da honra e a ter vergonha de ser honesto. A gente escuta muito isso. E durante toda a semana nós vimos os expositores em suas falas fazendo essa referência à condição que nós vivemos no planeta. Emmanuel, em um livro intitulado Emmanuel, diz uma coisa muito interessante. A casa planetária é perfeita. Nossa casa é perfeita. Todo mundo gosta da sua casa, né? Todo mundo gosta de ajeitar a sua casa, pintar, tirar poeira. Mesmo que em determinados momentos eu vou dar aquela reformada, né? Mudar os móveis, dar uma aparência que a casa é nova, aí sai mudando os móveis. Eu lembro que eu saía para trabalhar de manhã, os móveis da sala estavam de um jeito. Eu chegava em casa à noite, foi o que houve aqui? Compraram móveis novos, aí minha mulher dizia, não, nós só mudamos de lugar. Dá essa impressão. Mas a reforma causa tumulto, é poeira, é pedra, é o pedreiro que passa no seu piso de porcelanato com aquela carroça derramando cimento. Causa essa confusão. Mas tem um propósito, tem um objetivo. Quando você deixa a sua casa linda, arrumadinha, você convida os amigos. E todo mundo que entra, se são verdadeiros amigos sinceros, dizem assim, que coisa linda está a sua casa. Se eles não são bons amigos, ou seja, são falsos amigos, ficam calados e vão falar mal de você. Onde é que ele tirou dinheiro para fazer essa reforma? Mas enfim, nós estamos vivendo num mundo hoje, como diz Emmanuel, que é uma casa planetária perfeita. Tudo na Terra é perfeito em todos os aspectos da natureza. Só há um elemento que destoa desta grandeza divina. Só há um elemento que desequilibra a casa planetária. Quem é? Vocês estão almoçados não? Quem é? A gente, exatamente. Nós não nos contentamos com as coisas que o mundo nos oferece. Quando eu falo mundo, estamos falando da casa do Pai. Daí porque Jesus lá atrás dizia, não vamos nos preocupar com o que comer, com o que vestir. A cada dia basta seu labor. E por conta deste aparente tumulto, como se o navio chamado Terra estivesse enfrentando procelas furiosas, nós tememos. Nós ficamos apavorados diante da tempestade, diante da tormenta. E aí nos vem este sentimento. Porque a tempestade que estraçalha o arvoredo da nossa casa planetária está representado pelas invirtudes, pelas defecções morais.
pela prática indiscriminada da maldade, pela banalização do mal em si, pela relativização deste mal. Nós achamos natural, comum. Daí Rui Barbosa, não lembro o ano que ele disse isso, viu, professora? Mas está plenamente, eu estou dizendo isso porque ela é professora de Direito, né? Nossa futura doutora em Direito. Se esconda não. A segunda reflexão, começou, viu, gente? Está no Livro dos Espíritos, na questão 932, também citada durante a Semana Espírita. Por favor, não me processem por direitos autorais. Por que no mundo tão a miúde a influência dos maus sobrepuja a dos bons? A primeira vez que nós lemos esta questão, imaginamos a resposta totalmente diferente. Ah, por isso, por aquilo, porque tem muita gente ruim, porque ninguém presta. E aí vêm os espíritos e dizem, por que fraqueza destes? Os maus são intrigantes e audaciosos, os bons são tímidos. Quando este o quiserem, preponderarão. Uma vez uma pessoa, ao ler o livro, Alguém Chorou por Mim, questionou, existem pessoas assim? Será verdade? Pessoas capazes de doar-se de tal forma ao próximo desse jeito? E a gente começou a citar vários nomes. A história do mundo está repleta de almas que renunciaram a si mesmas, renunciaram à própria felicidade para que o outro fosse feliz, ainda que o outro não o merecesse. Porque é comum nós afirmarmos o seguinte, essa criatura não presta, eu não vou ajudar não. Ah, aquela é tão boazinha, eu vou ajudar. Esta não é a verdadeira caridade. Há uma narrativa de Humberto de Campos, eu me perdoe que eu não lembro o nome do livro agora, porque me veio o insight neste momento, onde Jesus chama a Pedro e diz, Pedro, vai até a casa de Simão o curtidor, ajuda-o. E aí Pedro, quem de nós iria desobedecer uma ordem de Jesus? Na nossa reunião desobsessiva, eu acho que nas casas deve acontecer isso, de vez em quando chega aquele chefe entre aspas, de falanges obsessoras, eu lembro que eu já tenho uma resposta pronta, tá? Para isso aqui. Várias vezes um diz assim, vocês estão se metendo onde não deveriam. Nosso chefe nos mandou, aí começa a reclamar, né? Que a gente está se metendo onde não deve, fazendo isso, fazendo aquilo. Eu digo, olha meu irmão, é o seguinte, eu sou um mero serviçal. Se você quiser que eu pare, que nós paremos o trabalho, a gente para na hora, mas você tem que falar com o nosso chefe. Quem é seu chefe? É Jesus. Aí muitos dizem assim, com esse não dá. Eu digo logo, nosso chefe é Jesus. Se você falar com Jesus, Jesus disser assim, parem de fazer reuniões obsessivas, a gente para, ninguém desobedece a Jesus. Então lá vai Pedro à casa de Simão para ajudar Simão. Ordem de Jesus. Ao chegar à casa de Simão, ele encontra Simão bêbado, com duas prostitutas. À porta de casa, ele já tomou o primeiro choque. Bêbado, Simão ensinou o caminho lá da casa todo errado, né? Pedro entrou, errou o caminho, foi bater no quarto de Simão, onde o filho estava roubando o dinheiro de Simão. Quando viu Pedro, já puxou do punhal e disse, o que quer, verme? E ele disse, em nome de Deus, eu só vim ajudar a sua irmã, filha de Simão, não vou falar nada. Aí o homem indicou outro caminho errado, ele foi bater na cozinha. Chegou lá, estava a mulher de Simão, espancando a filha, acusando-a de ter roubado alguns filhos. E era uma saraivada de palavras. Terceiro choque de Pedro. Enfim, a pobre mulher, ainda espancando a criança, ensinou o caminho do quarto, onde estava a pobre menina doente, que Jesus tinha pedido para Pedro ajudar. E aí Pedro entra no quarto, está aquela doce criança deitada, e quando ela viu Pedro, que abriu a boca, teve a quarta decepção. Ela xingou Pedro. E Pedro, desesperado, disse, de jeito nenhum que eu vou falar a palavra de Deus neste lugar. E voltou a Jesus e narrou tudo isso, e o mestre baixou a cabeça triste. Pedro, percebendo, questionou, Senhor, era para eu falar, ventilar a tua mensagem naquele ambiente sórdido. Ninguém lá está preocupado com a evolução, com o crescimento espiritual. E a resposta de Jesus, Pedro,
Quando eu te mandei à casa de Simão o curtidor, eu já conhecia Simão e sua família. Lindinei ontem disse, Jesus nos conhece pelo nome. Eu só te pedi, Pedro, que ajudasse Simão e sua família. Então Jesus nos pede isso. É fácil? Não. Porque o nosso lado humano tem essa tendência de condenar, de criticar, de julgar. Eu lembro que o próprio Divaldo narra uma história curiosa que ele vivenciou em Salvador, isso quando ele era mais novo, ele contando que dentro do ônibus cheio, ele com aqueles, eu não sei o nome, gente, que dá, aqueles sapatos que tinham 2 cores. E ele disse que dentro do ônibus um homenzarrão lá, pisou no pé dele e ele reclamou. E Divaldo na palestra diz assim, eu só não briguei porque eu era fininho, magrinho, o homem era gigante. Um homem enorme. E Divaldo foi se afastando ali para não arrumar confusão. Alguns meses ou semanas, eu não lembro exatamente, está Divaldo no centro espírita, quem entra pela porta? Aquele gigante. Aí Divaldo disse, meu Deus, ele lembrou de mim, veio bater em mim. Mas ele que pisou no meu pé. E aquele homem estava com a esposa num processo obsessivo tão violento que ela ficava amarrada dentro de casa. E ele contou a Divaldo. Ele não reconheceu Divaldo. Divaldo que reconheceu ele. Disse, seu Divaldo, a minha vida está assim. Eu sou grandão, sou forte. Aí eu ando provocando todo mundo para ver se alguém me mata. Porque eu não tenho coragem de me matar. Porque eu não aguento mais. Aí Divaldo disse, não, meu filho, vamos até a sua casa. Chegou lá, estava aquela mulher acorrentada e nua. Disse, mas por que ela está nua? Porque ela não deixa a roupa no corpo. Eu, desse tamanho, eu não consigo segurar minha esposa. Aí Divaldo disse, desamarre. Seu Divaldo, olha para o senhor. Eu não aguento, o senhor vai aguentar. Disse, meu filho, desamarre. Porque na cabeça dele ela era louca. Na verdade, era uma obsessão violenta. Resumindo, para encurtar a história, Divaldo conseguiu, através de uns espíritos, curar aquela mulher. E ele conta que aquele homem virou seu leão de chácara, gente. Ele disse que andava naqueles morros lá de Salvador e ninguém mexia com ele, porque tinha aquele gigante ao lado. Era um homem bruto, que estava provocando os outros. Então a nossa visão daquele homem inicialmente seria qual? Isso é um ignorante, um violento. Eu que não vou ajudar. Mas ele provocava para ver se alguém tirava a sua própria vida. Então os espíritos colocaram. Quem somos nós para discutir com os espíritos? Os bons são tímidos. Para a gente fazer o bem é uma dificuldade tão grande. Para falar mal de alguém é fácil, né? André Luiz já diz isso. É muito difícil na Terra hoje manter-se 10 minutos de conversação edificante. Se a gente tenta, daqui a pouco dá aquele silêncio, porque a gente não está acostumado. Agora, se alguém puxar uma fofoca, minha gente, o assunto vai render. Quando a gente se der conta, já é meia-noite, a gente começou 5 horas da manhã. E fofocou, falou mal da vida de todo mundo. E cada um que vai saindo, os outros ficam falando mal daquilo. Essa é uma realidade. Agora fale bem. Tente, faça a experiência. Em um grupo, se alguém estiver falando mal de uma pessoa, pergunte, sim, mas e o que é que essa pessoa tem de bom? Oi? Como assim tem de bom? Faça a experiência. A ética cristã. A gente vai dar uns links aqui, tá? A ética cristã, como predecessora da ética espírita, contida em O Livro dos Espíritos, preconiza, sobrepujando qualquer outro conceito ético, por mais nobre que pareça ou venha a ser. O que é que ele coloca? Ele sobrepuja sobre todos os outros. Lucas 6,31. E como vós quereis que os homens vos façam, da mesma maneira lhe fazeis vós também. Essa regra áurea do Evangelho de Jesus resolveria diversos problemas. Muitos problemas, certamente. Parece simples demais. E é simples. Porque não tem floreios, não tem meio termos, não tem desvios de rota, tem simplesmente a proposição. Faça ao outro o que você quer para si. E é importante que se faça sempre. Só tenha cuidado
no momento de fazer o bem, de não ser utilizado de forma indevida. Porque Jesus também falou sobre isso. Está lá no seu Evangelho. Sede mansos como as pombas e prudentes como as serpentes. Lembram que Jesus disse isso? Mas Jesus falou para a gente ser manso como as pombas, porque as pombas são os símbolos da paz. E por natureza a gente tem a serpente como uma representação do mal, né? Só que ele diz, sejam prudentes como as serpentes. Se você não for mexer com a serpente, ela não vai lhe fazer mal. Aliás, nenhum animal, né? Na natureza. Só tem um ser que é diferente. Fiquem pensando quem é ele. Tem uma dúvida de quem é. Atenção, gente. Quando me refiro à ética cristã, aí trouxe esse símbolo aqui, né? Reta. Refiro-me à ética ensinada e exemplificada pelo Cristo por, pasmem, alguns autores, inclusive espíritas, não compartilham da ideia de uma ética cristã profundamente ligada à ética espírita. Já tive notícia, por ética, eu não vou citar nomes, de palestrantes dizendo assim, espiritismo uma coisa, cristianismo é outra. Espiritismo sim, cristianismo é outra coisa. E aí nós nos questionamos ao que diz Allan Kardec no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 1, onde ele coloca aqui, cristianismo e espiritismo. Qual é a primeira revelação da lei de Deus? Moisés. A segunda? A terceira? E ele diz assim, sem uma e sem a outra não teríamos a terceira. Não teríamos o espiritismo sem o cristianismo. Se tirar Jesus do espiritismo, acabou o espiritismo. Ou não? Quem disse isso não sou eu não, viu? Chico Xavier. Não faça associação à religião dogmatizante, fundada equivocadamente em nome de Jesus, mas a sua mensagem libertadora, que nos propicia a felicidade sem mescla, quando nossas consciências estão tranquilas, quando sobrepuja em nós o homem novo da assertiva paulina. Lembram? Não lembro agora quem foi o palestrante que disse, citando Paulo, já não sou eu quem vive, mas o Cristo quem vive em mim. E não foi da noite para o dia que o apóstolo Paulo vivenciou isso. A gente tem aquele momento de deslumbramento, isso em qualquer meio filosófico, religioso. Começam a chegar as decepções, como eu lembro de uma pessoa que disse a mim, eu saí de igreja tal porque eu tive tal ou qual decepção. Eu saí de igreja tal porque eu tive tal ou qual decepção. Aí chega no centro espírita, eu também tenho decepções com as pessoas. Eu disse, você está no centro espírita pelas pessoas? Eu estou pela doutrina. Porque nós vamos sempre decepcionar alguém. E alguém vai nos decepcionar. Não tenha dúvida. Nós não somos espíritos perfeitos, somos perfectíveis. Nós erramos até sem querer. Eu lembro que uma vez, uma trabalhadora daqui com a filhinha na cidade, eu não vi as duas. Eu passei na avenida ali, vindo de uma loja, e eu com a cara fechada assim, né? E depois ela veio me contar. Ela disse assim, estava com a filhinha de 7 anos, disse, maninha, aquele é Cláudio do Centro Espírita, lá do Joana, né? Por que ele está com a cara tão fechada e tão feia? Aí a mãe foi de uma nobreza e disse, minha filha, porque ele também tem problemas. E ele deve estar com problema. Eu disse, minha gente, eu estava sendo vigiado e não sabia. Porque criança é assim, né? Ela fala o que pensa e não tem dó nem piedade do que você está sentindo. Se você não gosta, é problema seu. Um amigo meu passou uma situação terrível, espírita também, disse, Cláudio, eu estou em casa, minhas filhas pequenas, veio minha esposa, íamos para uma festa, um jantar, na verdade, com amigos. Aí minha esposa olhou com um vestido e disse, aí amor, estou linda. Aí ele, maravilhosa. Aí virou-se para as duas filhas, e vocês o que acham? Está feio. Prestando não, mamãe. Aí ela virou-se para o esposo, você não disse que estava linda? Aí, porque sabe como é, né? Se o esposo não disser que está bonita. Aí disse, mamãe vai trocar. Aí foi e trocou o vestido. Quando ela saiu, aí as menininhas fizeram, você está maravilhosa, mamãe. Não é, papai? Minhas filhas. A gente não pode discordar das crianças. Então nós todos vamos ter algum momento em nossas vidas que nós vamos decepcionar. E vamos nos decepcionar com alguém. A forma, desculpa gente,
A forma como nós tratamos isso é que importa considerar. Um conceito, esse é um conceito que a gente pega no dicionário de ética. O termo ética deriva do grego ethos, caráter, modo de ser de uma pessoa. Ética é um conjunto de valores morais e princípios que norteiam a conduta humana na sociedade. A ética serve para que haja um equilíbrio e bom funcionamento social, possibilitando que ninguém seja prejudicado. Nesse sentido, a ética, embora não possa ser confundida com as leis, está relacionada com o sentimento de justiça social. Se vocês tiverem curiosidade, Fernandinha está aqui, formada em Direito, não sei se tem mais alguém formado em Direito aqui ou que esteja estudando as ciências jurídicas, mas quem tiver curiosidade, vai lá no Código Penal. Né, Fernandinha? Tem lei para tudo. Tem artigo aí, Beto, tem artigo para tudo. Você abre o Código Penal, né? Tem para tudo lá dizendo, e fora outras leis que existem, não pode isso, não pode isso, não pode isso, só pode aquilo, só pode dessa forma. Nós cumprimos? Não, porque os fóruns estão assim de ações cíveis, penais e fiscais. Nós ainda precisamos de uma lei que imponha e ameace, se fizer isso errado, 2 anos, 3 anos, 10 anos, mais multa. Aí muita gente tem medo. Então, muitos de nós temos medo. Ainda bem que temos medo de fazer o mal, porque tem muita gente que não tem, em todos os seus aspectos. Outros não, já não sentem vontade. Allan Kardec fala isso no Evangelho segundo o Espiritismo. Naquele que deseja praticar o mal, está no começo lá da evolução. Aquele que vem o desejo e refreia, está no meio do caminho. Aquele que nem vem o desejo do mal, já atingiu a plenitude. São 3 fases. A didática de Kardec, lógico, se vocês quiserem distribuir isso aí, sair subdividindo, é um problema nosso aqui. Já dizem os espíritos. Os espíritos dizem assim: não nos interessam as palavras, contanto que vocês se entendam. Está meio devagar porque está online, viu, gente? 3 pontinhos aqui, está um pouco pequenininho, mas eu vou ler para vocês. A ética é construída por uma sociedade com base nos valores históricos e culturais. Do ponto de vista da filosofia, a ética é uma ciência que estuda os valores e princípios morais de uma sociedade e seus grupos. Então, assim, a gente, permeando toda a história, nós vamos ver a mudança do comportamento ético da sociedade de acordo com a própria evolução. E aí nós temos, cada sociedade, cada grupo possui seus próprios códigos de ética. Num país, por exemplo, sacrificar animais para pesquisa científica pode ser ético. A gente costuma dizer o que em relação às leis? A lei é legal? É moral ou imoral? Muitas vezes a gente diz assim, a lei é legal, mas é imoral. Exemplo, nós estamos nesse momento vivenciando a situação em nosso país que poderemos, ou não, poderemos ter a liberação do aborto. Se for liberado, vai ser legal. Será moral? E lá no livro dos Espíritos, dizem os Espíritos a Kardec: sabei bem que há faltas que vocês nem consideram como faltas, e que Deus as considera como faltas graves. O aborto é uma delas. Não vou nem entrar nisso, senão eu saio totalmente do assunto. Além dos princípios gerais que norteiam o bom funcionamento social, existe também a ética de determinados grupos ou locais específicos. Aí nós temos a ética profissional, a ética médica, por exemplo, né? Os grupos de trabalho, código de éticas médicas, código de ética do advogado, do médico, enfim, onde estão lá dizendo o que ele pode e o que não pode fazer, e ainda assim tem gente que não faz, o que está errado. Porque a lei humana, ela age de fora, tenta, pelo menos, para dentro. Tenta entrar à força. Às vezes consegue. Como nós colocamos, pelo medo ou pela conscientização. Não vou fazer isso porque está errado. Nós temos uma lei que todo mundo aqui conhece, chama-se sinal vermelho, amarelo e verde.
Tem gente que esquece que o vermelho é para parar, o amarelo é para prestar atenção e o verde é para passar, né? E ainda quer ter razão. Você está passando a faixa de pedestre, aí o cidadão, se brincar, ele passa por cima. E ele quer ter razão. Então ainda está no começo da evolução. Não precisaríamos dessas leis tão fortes, tentando agir de fora para dentro. Quando nós nos tornamos conscientes das nossas responsabilidades morais, a lei age de dentro para fora. Já foi colocado, né? A lei, onde está escrita a lei de Deus, na nossa consciência, questão 621 do Livro dos Espíritos. Se está na nossa consciência, quando eu me desvio da lei, quando eu cometo algo equivocado, não precisa. Kardec perguntou aos espíritos: como é que o espírito vem dizer, Deus me proíbe isso ou me permite aquilo? Deus aparece para ele, ó, não pode não, hein? Mas claro que não, Kardec. Ele sente, ele sabe, porque a lei está nele. E aí Bezerra de Menezes, no mundo espiritual, acolhendo espíritos sofredores, e entre os sofredores muitos perseguidores, falando da responsabilidade do espírito para a próxima encarnação, falando sobre a consciência, alguém levanta a mão lá atrás e diz: doutor, o senhor está falando de consciência? Eu matei, fiz isso, fiz aquilo, roubei, eu enganei, eu menti, e ele fez um rosário de crimes. E não estou sentindo absolutamente nada. E aí Dr. Bezerra de Menezes fez a seguinte pergunta: meu filho, se você estivesse na terra e estivesse ao lado de um cadáver e atirasse no cadáver, esfaqueasse, batesse, trucidasse o cadáver, o que ele ia sentir? Nada, é um cadáver, está morto. Pois bem, você, embora imortal, ainda é um cadáver na consciência. Se nós não sentimos o peso, o inquilino, a Mafalda, eu adoro Mafalda, é o terror dos estudantes do ensino médio. Viu, Sarinha? Você vai encontrar Mafalda nas provas, viu? É o terror dos estudantes nas provas de português, a interpretação textual. Mas o inquilino, que é a consciência, se nós não sentimos, Bezerra é quem falou, viu? Não sou eu não. Somos um cadáver, não acordamos para a vida. Não pare não, em nome de Jesus. Dá medo, né, menino? Ética é um conjunto de valores morais. A gente vai voltar, né, fazendo esses links. E princípios que norteiam a conduta humana na sociedade. Nossa! Eu achei essa figura que mostra um nascituro e uma árvore mostrando o crescimento da humanidade. Conjunto de valores que norteiam a conduta humana. Esses valores precisam, me permitam ser redundante, os valores necessitam ser valorizados. Porque nós não estamos dando valor às coisas boas. Respeitando, evidentemente, o gosto de cada um, ou o desgosto, né? Não sei. Nós temos que respeitar, aliás, no Livro dos Espíritos, na terceira parte, na liberdade de consciência, Kardec questiona se é lícito que eu advirta, alerte para as religiões falsas. É permitido criticar, julgar essas religiões? A gente sabe que está assim no mundo, né? E os espíritos disseram, sim, evidentemente, mas a maneira de Jesus, pela persuasão e pela bondade, não pela violência, porque o direito de pensar é inalienável. Você pode reprimi-lo, mas você nunca poderá impedir o ser humano de pensar, seja o que for, não importa. E essa liberdade de pensar que está analisada na terceira parte do Livro dos Espíritos é de responsabilidade minha, principalmente se o meu pensar partir para o ato e ferir o próximo. Responde o espírito por um pensamento mal não realizado? Pergunta de Kardec aos espíritos. Se ele não fez,
porque reprimiu, sinal de evolução. Se ele não fez porque teve oportunidade, isso é uma lapada. É o mesmo que tivesse feito. Eu não gosto de Fernanda, quero aprontar ontem Fernanda, mas eu não tenho coragem ou não tive oportunidade. Não estou melhor não, gente. Porque eu não fiz, eu não tive oportunidade, só isso. Na guerra da Bósnia e Herzegovina, quando prenderam um dos líderes, uma mulher em casa, uma senhora, tomou o maior susto. Era o vizinho dela, um dos líderes, dos mais cruéis. E ela deu uma entrevista dizendo assim: este homem, ele cuidava do jardim na casa dele, batendo papo, conversando comigo, plantando flores. Mas quando teve a oportunidade, promoveu uma limpeza étnica. Então tenhamos cuidado com aquilo que nós pensamos. Perdão de novo. Ética espírita. Indissociável. Não dá para separar. Nada, isso aqui vocês vão lembrar onde está escrito. Nada ensina em contrário ao que o Cristo ensinou, mas desenvolve, completa e explica em termos claros para toda a gente o que foi dito apenas sob forma alegórica. Ele é, pois, obra do Cristo que preside, conforme igualmente o anunciou, a regeneração que se opere e prepara o reino de Deus na terra. Onde é que está isso? Olhe, onde é que está isso? Eu não leio o pensamento. Bateu desespero, foi no Evangelho segundo o Espiritismo. Olha o que eles dizem. É obra do Cristo. Então é indissociável essa senhora aqui, esta garotinha, esta menininha, é indissociável do Evangelho. Não pode Espiritismo ser dissociado do Evangelho de Jesus. Projeto cósmico. Então, quando falamos do cristianismo, não no conceito de crença institucionalizada e espiritismo, estamos falando de um processo com vistas à evolução da humanidade encarnada e desencarnada. É simplesmente um projeto cósmico, a evolução de mais de 20 bilhões de almas nos dois planos da vida. O Espírito Viana de Carvalho, no livro Atualidade do Pensamento Espírita, psicografado por Divaldo Franco, ele dá essa informação aqui. Mais de 20 bilhões de almas desencarnadas. É muita gente. Então a fila para reencarnar é complicada. Aproveita a oportunidade. Então o projeto é esse, gente. É cósmico. Não se trata de salvar um povo, um grupinho, alguém que disse que aceitou Jesus. Não, somos todos. O Evangelho de Jesus, se alguém ainda não percebeu isso, ele não é apenas para o nosso mundo. E quando falo nosso mundo, estou incluindo os 20 bilhões, tá? Ele é universalista. Imagine-se como será o ensino do Evangelho. Que o Evangelho de Jesus, nós sabemos que na verdade é o reflexo das leis de Deus. Imagine como será nos mundos felizes o ensinamento do Evangelho. A gente acha que nós recebemos tudo. Foi o que disse Jesus? Muita coisa eu tenho para dizer a vocês, mas vocês não estão preparados. Aí chegou o Espiritismo e os Espíritos disseram a Kardec: tem muita coisa que nós ainda não podemos falar, porque vocês não estão preparados. Aí nosso querido Chico, ao psicografar o livro Libertação, da coleção de André Luiz, no Mundo Espiritual, recebeu uma notificação da Federação